Olá, eu sou o Fernando Rios, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 9. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9. Vou estar lendo alguns versículos, a partir do verso 9. Verso 9, procura vir ter comigo depressa. O verso 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é proveitoso no ministério. O verso 13, a capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres, traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. O último verso nesse capítulo, verso 21, procura vir antes do inverno. Esse texto aqui é muito conhecido e eu vou trabalhar com vocês aqui algumas verdades, aplicações, tanto no sentido social como espiritual, e eu vou trabalhar com vocês um sermão expositivo. Nas minhas lives, quem acompanha as lives, eu já ensinei por 2 vezes como montar um sermão expositivo, e no curso que eu tenho Gerando Líderes, eu tenho um módulo chamado Montando um Sermão, que eu trabalho também com sermão expositivo. Mas na prática aqui eu vou expor aqui um sermão expositivo. Então, muito bem, essa é a segunda epístola que Paulo enviou ao seu filho da fé, Timóteo. Paulo, no contexto original, ele está nesse momento dentro de uma fétida, úmida e escura masmorra romana. Paulo ele está nos seus últimos momentos de vida. Paulo ele já sabe que ele vai ser entregue. Paulo ele já sabe que ele está nos seus últimos momentos de vida. Isso fica muito claro no verso 8, no verso 6 e o verso 7, ó. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo já sabia que o tempo da partida dele estava próximo. Olha esse verso conhecido, o verso 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Paulo, sabendo que seu tempo está próximo, ele escreve essa epístola a Timóteo. E eu quero colocar um título nesse sermão, que é Antes que o inverno chegue. O inverno, ele fala sobre a ausência de calor. O inverno, obviamente, fala sobre frio. O inverno fala sobre fim de ciclos. O inverno, nós sabemos que dependendo da temperatura, muitas plantas não resistem. Se vir uma geada, acaba, mata plantações. Nós sabemos que dependendo da situação rigorosa do inverno, tanto os animais como homens e mulheres, se não buscarem um abrigo, se não se esquentarem, vão morrer. Então o inverno também pode ser aplicado como morte, como fim de ciclos. E Paulo ele faz alguns pedidos a Timóteo, e esses pedidos seria muito interessante que fossem atendidos antes que o inverno chegue. O verso 21 ele diz, procura vir antes do inverno. Qual que é o primeiro pedido? Está no verso 9, que foi o primeiro versículo que eu li. Ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Procura estar comigo, me visitar depressa. Veja que ele pediu uma certa urgência. Ele diz, venha depressa. Você não vai pedir para ninguém lhe atender depressa, a não ser exceção de servidores públicos. Você vai ligar para um bombeiro, para um policial e pedir com urgência e emergência. Tirando essas exceções e outras pequenas exceções, você só vai pedir para alguém lhe atender depressa se você ter uma intimidade com esta pessoa. E, por exemplo, eu não vou ligar para o Eduardo e dizer, olha, Eduardo, eu preciso que você venha depressa. A não ser que eu já tenha gerado um relacionamento com ele de intimidade. Normalmente você vai pedir, olha, venha por gentileza, venha por favor, venha no seu tempo, retorne a minha ligação quando for possível. Mas é diferente de Paulo e Timóteo, porque Timóteo é um filho na fé de Paulo. Quando você lê os primeiros versículos do capítulo 1 dessa epístola que nós estamos trabalhando, Paulo sauda na introdução dessa epístola a Timóteo como um filho na fé. Ele diz que tem, olha aqui, ó, eu vou até ler o versículo 4, ó. Desejo muito te ver,
lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Ou seja, Timóteo era um filho que sofria os sofrimentos de Paulo, sentia os sofrimentos de Paulo. Por esse motivo, verso 6, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo impôs as mãos a Timóteo, despertando o dom ministerial de Timóteo. Então tinha um relacionamento. Por quê? Porque Timóteo é um filho que Paulo gerou. Então, antes que o inverno chegasse, Paulo já tinha gerado alguns filhos e Timóteo é um destes filhos. E eu quero começar a aplicar a você. Antes que o inverno chegue na sua vida, e esse inverno pode falar tanto de morte física, como também podemos aplicar a questão espiritual, o inverno espiritual. Quantos filhos você tem gerado? Filhos e filhas na fé. Quantas pessoas você tem ajudado, direcionado, indicado, ajudado a despertar o dom ministerial, o chamado, o propósito? Eu, Fernando Rios, sou resultado de pais e mães espirituais. Hoje eu exerço o meu ministério e eu sei que eu sou resultado de alguns pais, algumas mães que me adotaram espiritualmente. E quando eu digo me adotaram espiritualmente, é pessoas que oraram por mim, pessoas que me instruíram, pessoas que me direcionaram, pessoas que me ajudaram. Então, Paulo, antes que o inverno chegasse, ele gerou Timóteo. Mas nós sabemos também que Paulo gerou outros que o abandonaram. Nesse próprio texto, Paulo diz que na sua primeira audiência, e nós sabemos, a história vai nos dizer que essa audiência é perante Nero, um dos imperadores romanos, ele vai dizer que todos os abandonaram. Somente o Senhor Jesus estava com ele, o fortalecendo, para que ele pudesse pregar o evangelho a todos os gentios. Vamos ler esse texto, verso 17. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida a todos os gentios e que todos os gentios a ouvissem. Olha o verso 16. Na minha primeira defesa ninguém estava comigo. Todos me desampararam. O que eu aprendo com isso? Que se você tiver um propósito de Deus na sua vida, o homem pode te desamparar, mas Deus está contigo te fortalecendo. Se você tem um propósito de Deus na sua vida, todos podem te esquecer, mas Deus está ali te fortalecendo. E Ele te fortalece justamente para que você possa, antes que o inverno chegar, antes que o inverno chegue, você possa estar gerando filhos e filhas na fé. Mas veja que Paulo diz que todos os abandonaram, porque gerar é se alegrar com a reciprocidade, mas também está apto para suportar a ingratidão. Isso é importante repetir para você fixar bem na tua mente. Gerar filhos e filhas espiritual é se alegrar com a reciprocidade, mas estar apto para suportar a ingratidão. Porque vai ter filhos como Timóteo que vai atender o pedido do seu pai espiritual, que é Paulo, mas também vai ter filhos que vai virar as costas para você, não vai ser recíproco a tudo que você investiu nele, vai ter filhos que vai ser ingrato, mas continue gerando. E dependente do resultado da reação daqueles que você gerou, você precisa continuar gerando. O verso 11, ele diz, só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Muito bem, mais um pedido que Paulo faz a Timóteo, traz Marcos contigo. Para você entender esse pedido, nós precisamos ir a Atos. Atos está narrado um desentendimento que houve entre Barnabé e Paulo. Qual é o motivo do desentendimento? Barnabé queria levar Marcos e Paulo não queria aceitar que levasse esse Marcos. Por quê? Anteriormente, Marcos tinha abandonado Paulo no meio de uma viagem, no meio de um trabalho missionário, perdendo a confiabilidade com Paulo. Então, Paulo não queria levar, Marcos nessa outra viagem. Diante disso, Barnabé e Paulo se desentenderam. Contudo, quando lemos algumas epístolas, fica claro que Paulo já tinha perdoado Marcos, porque ele saúda, ele traz uma saudação a Marcos em suas epístolas. Só que no nosso ministério, isso também pode ser aplicado na sua vida secular. Você pode ser que perdoe algumas pessoas, mas essas pessoas talvez não se sintam perdoadas. Pode ficar ali alguns vestígios de ressentimentos.
E antes que o inverno chegasse na vida de Paulo, e lógico, Paulo estava dizendo desse inverno, o inverno de tempo mesmo. Ele estava se preocupando com Timóteo. Timóteo, venha até Roma antes que o inverno chegue, porque a viagem no mar durante o inverno é muito mais difícil. Só que eu consigo aplicar este inverno com a questão dos últimos dias da vida de Paulo. E antes que o inverno chegasse, Paulo queria estar à frente de Marcos para reforçar o perdão a Marcos e dizer para Marcos que ele é muito útil no ministério. Então eu posso aplicar para você também que antes que o inverno chegue na sua vida, perdoa aquela pessoa que te ofendeu, perdoa aquela pessoa que te magoou. Peça perdão, libere perdão, valorize alguém como Paulo valorizou Marcos, mesmo que ele cometeu um erro no passado, dizendo, você é útil no ministério. Nós temos uma cultura muito errônea, que nós, na maioria das vezes, só damos flores aos mortos. Nós só falamos palavras bonitas em velórios. Nós pedimos perdão na cerimônia fúnebre. Quando aquela pessoa que você gostou, seja um amigo, seja um familiar, está dentro de um caixão, é o momento que você fala bonitas palavras, como ela era boa, como ela fazia as coisas agradáveis, é o momento de entregar flor, é o momento de pedir perdão, mas desculpe-me dizer, já é tarde, aquela pessoa não está ouvindo, nem tampouco vendo ninguém que está naquela cerimônia. O momento de você valorizar alguém que você ama, o momento de você valorizar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o momento de você valorizar o seu colega de trabalho, o momento de você dizer para o seu irmão, é agora, você é útil, você faz muito bem feito, parabéns. Então, perdoe aquela pessoa que você precisa perdoar, peça perdão, ame, antes que o inverno chegue. Mas no verso 13, eu já estou partindo para a conclusão dessa exposição. Ele pede para que Timóteo também traga a capa que deixou em Troade, e também livros, especialmente os pergaminhos. Obviamente, quando a gente olha de forma literal, ele estava pedindo a capa para se abrigar do frio. Antes que o inverno chegue, me traga a capa. Eu estou dentro de uma masmorra úmida, escura, e eu preciso me abrigar, eu preciso de algo para me aquecer. Só que o lugar onde essa capa está me chama a atenção, que é Troade. E quando nós vamos para Atos, a gente vai ver que quando Paulo passou por Troade, ele estava pregando, se estendeu na sua exposição, um jovem estava assistindo a exposição, ouvindo a exposição, sentado numa janela, um jovem chamado Eutico, e ele acabou pegando no sono, se adormeceu, caiu e veio a óbito. Paulo, vestido com essa capa que está em Troade, deita-se sobre esse garoto, abraça esse garoto, e ele retorna à vida. Essa capa tem uma representatividade de autoridade espiritual, uma representatividade de unção. Então, Paulo está preocupando de se manter uma autoridade espiritual, de ter unção antes que o inverno chegue. E ele também pede para trazer livros, especialmente os pergaminhos. Veja bem, ele está numa prisão. Ele sabe que o momento de partida está próximo. Ele poderia pedir para Timóteo trazer uma comida que ele gosta, uma bebida que ele gosta. Mas não, ele pede para trazer livros, especialmente os pergaminhos. Veja a dedicação de Paulo em adquirir conhecimento. Ele está próximo a partir. Paulo era um doutor da lei. Paulo, vocês sabem que era um fariseu. Ele cresceu aos pés de Gamaliel, da escola de Hiléu. Então, Paulo era um doutor. Paulo era um homem que participou e tinha cultura de 3 mundos, conhecimento de 3 mundos, o mundo romano, grego e judaico. Mesmo assim, ele queria continuar se aprofundando no conhecimento. Me traga os livros, especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos, com certeza, está se referindo à Torá, à lei, a Tanakh, o Antigo Testamento. Então, Paulo, ele estava se preocupando de antes que o inverno chegasse, está se dedicando ao estudo, a buscar conhecimento, dedicando-se ao estudo da palavra de Deus, continuar pregando, e eu também consigo aplicar para você. O inverno está chegando, e eu não estou me referindo a esse inverno frio, como eu estou aqui com uma jaqueta de couro. Eu estou me referindo ao fim de todas as coisas. E o que você está se preocupando?
se preocupe em perdoar, se preocupe em gerar filhos e filhas espirituais, a ajudar pessoas a encontrar o caminho para viver os processos do seu propósito. Se preocupe em ser uma autoridade espiritual, buscar uma unção da parte de Deus. Se preocupe em buscar conhecimento, estudar, a fazer cursos, comprar, adquirir cursos de capacitação ministerial. Se preocupe em estudar a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, se dedique ao estudo da palavra de Deus, pregue a palavra de Deus antes que o inverno chegue. Eu concluo desta forma, lhe incentivando a antes que o inverno chegue na sua vida, e pode ser um inverno espiritual. Se dedique antes que o inverno chegue na sua vida, e esse inverno pode ser referido à morte física, ao fim de todas as coisas. Perdoe, gere filhos, ajude pessoas, peça perdão, mas principalmente se dedique a ter graça na sua vida, unção da parte de Deus, e busque conhecimento para você poder estar crescendo no conhecimento e na graça. Eu quero lhe agradecer, esqueci de pedir no começo desse vídeo para você se inscrever, mas se você está assistindo esse vídeo até aqui, o final desse vídeo, quer dizer que você gostou desse conteúdo. Então eu te peço que me ajude se inscrevendo no meu canal e pegue esse vídeo e compartilhe para alguém no grupo do teu ministério, da tua igreja, na sua família. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.